a fazer um passeio pela belíssima e tradição da nossa arte sacra. Isso tem muito a ver com os espanhóis e com os holandeses, viu? Toda essa arte aí é muito bem preservada e recebeu influências da Espanha, Portugal e da Holanda. Veja. Antes mesmo das avenidas e dos arranha-céus, João Pessoa cresceu ao redor da fé. Do centro da capital nasceram as igrejas da nossa cidade que contam capítulos de uma história com início há mais de 4 séculos. Biblicamente, o monte, a colina sagrada, é o lugar da manifestação de Deus, o lugar onde Deus se revela. Quando nós olhamos para as cidades mais antigas, entre elas João Pessoa, Olinda, Salvador, nós vamos perceber que as igrejas foram construídas no alto do monte. E é exatamente este lugar da revelação de Deus, da manifestação de Deus. A cidade de João Pessoa nasce, portanto, no alto de um monte. E aqui foram construídas pelo menos 3 ou 4 igrejas, hoje tidas como históricas, para serem esse lugar de oração, de veneração, de devoção, o lugar do encontro pessoal com o Senhor. Então, a cidade de João Pessoa nasce neste lugar sagrado, onde pessoas que aqui viviam estavam constantemente em oração nos seus conventos, e assim a cidade se desenvolve em torno da fé. João Pessoa completa 440 anos e a gente convidou esse professor de história para contar um pouquinho do passado. Fizemos um passeio por 3 igrejas do centro histórico. A primeira parada foi na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves. Historicamente, é a igreja mais antiga da Paraíba, não só da cidade. Porque a Paraíba, quando ela foi conquistada como capitania, não como cidade. Depois foi criada a cidade aqui. Então, nesse mesmo local, espaço, nós estamos aqui nessa Catedral Basílica hoje. Ela foi iniciada a construção dela em 1586, uma pequena capelinha de taipa, coberta de palha, que era justamente o marco inicial de uma colonização religiosa católica naquela época, porque a Igreja Católica fazia parte do Estado. O Estado brasileiro, naquela época, era um regime de padroado. O que seria padroado? Padroado é justamente onde a religião, existe uma religião oficial, que era o caso da época, né? Que deixou de ser após a proclamação da República, em 1891. Entre azulejos portugueses e detalhes arquitetônicos, o público conhece a importância da religiosidade na construção da identidade pessoense. É o caso dessa família de Diamantina, no interior de Minas Gerais, que fez uma visita à igreja de Monserrat, mais conhecida como Mosteiro de São Bento. Estou passando aqui no Centro Histórico para aproveitar essa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a história, sobre o passado de João Pessoa, né? Estou adorando estar aqui também, vendo o quão a cidade é tranquila também de visitação, né? Nós estamos aqui no Complexo Beneditino da Paraíba, que é composto pela igreja e o mosteiro. Hoje não tem mais nenhuma função da época dos beneditinos. Os beneditinos saíram daqui em 1921. Certo? Então, o prédio hoje pertence à diocese. Eles construíram esse monumento no decorrer do tempo, sendo concluído em 1761. Então, se você for fazer uma leitura fria, uma leitura técnica desse monumento, você vê que ele não tem aquela exuberância do São Francisco, nem do Carmo. Por quê? Porque aqui a primeira construção dela teve características maneiristas. Então, o frontão, que é barroco, então o frontão da igreja, a parte de cima da igreja e alguns elementos da fachada. Então a gente leva em consideração que ela é uma arquitetura barroca, porque tem muitos elementos barrocos aqui dentro, como é o caso desses elementos decorativos das tribunas, só que o altar principal, que a gente chama de altar-mor, que é em madeira hoje, que aqui, ele foi refeito em 1800, no século XIX. Houve um acréscimo da capela mor, que era menor, e eles fizeram um modelo que estava na época, em voga na época, que era o neoclássico. A nossa última parada foi na igreja de Nossa Senhora do Carmo, e nesse local a arquitetura é rococó, que são esses detalhes de conchas da fachada e também dos desenhos. Fazia parte do complexo carmelita, as ordens franciscana, jesuíta, beneditina e carmelita. No caso dessa também é a mesma coisa, todos construíram o seu convento, o seu mosteiro, e aqui não foi diferente. Os carmelitas chegaram aqui também no 1591, no mesmo período que os outros, né? Aquilo que eu falei. Chegaram simultaneamente aqui para construir os seus
os seus monumentos e as suas residências e moradias com a mesma função, evangelizar, ciência social e a parte espiritual das pessoas. Era a ordem dos carmelitas, da ordem primeira, que chegou aqui. João Pessoa guarda fé, identidade e a certeza de que toda cidade tem uma alma, e a nossa, por 440 anos, vive. A igreja é um ponto de partida, é uma referência cultural e artística, seja ela pequena ou grande. As igrejas tornou-se um ponto cultural, artístico, principalmente artístico, cultural e turístico. Por exemplo, toda pessoa, você anotou que todo turista que chega em determinado local, dentro dos city tours tem uma igreja. Porque a igreja é um ponto onde surgiu a arte erudita também, a arte religiosa e a arte popular também. Por exemplo, a arte popular tem a ligação das promessas, tem a ligação da fé, tem a ligação das romarias, que é tudo arte popular.